Todos acharam? Amém? Glória a Deus. 5:22 diz: e esta água que traz consigo, a maldição entrará nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir-se a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Por que o senhor está lendo esse texto, pastor? A primeira vez na palavra do Senhor que se menciona a palavra amém, número 5:22. Guarda esse texto. Primeiro momento que se pronuncia a palavra amém foi em número 5:22. Qual foi a última vez, pastor? Vai lá em Apocalipse capítulo 22. Último livro da sua Bíblia, no final da sua Bíblia, abre lá no final. Apocalipse capítulo 22. O último versículo. Penúltimo versículo, perdão, verso 20. 22:20. Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesta hora, curva a sua cabeça. Eu queria que nós tivéssemos uma palavra de oração nessa noite, no nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Cremos que o Senhor há de falar conosco. O Senhor há de ministrar a Tua palavra com vida, com poder e com graça. Que possamos ser edificados, pois para isso viemos a esse lugar nessa noite. Para receber da Tua palavra, para sermos tocados pela Tua palavra, para crescermos na Tua palavra, pois para isso o Senhor tem nos chamado, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Sabe, como eu disse para os irmãos, uma palavra tão simples, fácil de falar, tão fácil, que eu tenho meu filho Pedro, acabou de fazer 2 anos, mês passado. Na minha casa, como na casa dos irmãos, acredito eu, temos o hábito de orar juntos como família, e oramos no momento do almoço, quando nós reunimos na mesa para nos alimentar, e nós vamos orar. Então na nossa casa nós temos o hábito de dar as mãos, orar pelo alimento, orar pelo dia dos nossos filhos, orar pela escola, orar pelos irmãos, orar pelas professoras deles, aqui no Domingo Kids, na escola, orar pela vida da minha esposa, pela minha, orar pelos nossos pais, orar pelos nossos pastores. E no final, nós dizemos, em nome de Jesus, amém. Quando todas as vezes que nós vamos orar, o Pedro tem 2 anos de idade, nós dizemos, Senhor, abençoa os nossos pais, abençoa os nossos pastores, pastor Azemar, pastor Aloísio, as suas famílias, em nome de Jesus, de repente aparece um amém. Quem falou? O Pedro. O Pedro já sabe falar essa palavra básica, curta, fácil. Ele mesmo já aprendeu. Então, termina a oração e ele, amém. O dia que ele está com muita fome, no meio da oração, ele fala, amém, papai. Do tipo assim, chega, vamos comer. Mas ele já aprendeu uma palavra simples. Se os cristãos soubessem o valor espiritual que há no amém, certamente nós teríamos muito mais amém nos nossos cultos, nas nossas células, durante as orações, muito mais amém durante a palavra ministrada. Por isso eu creio, irmãos, que hoje o meu encargo aqui com você é, ao ministrar essa palavra, abrir os seus olhos para você entender quão grande e valioso é você pronunciar essa palavra, amém. Porque eu creio que o Senhor quer fazer grandes coisas no nosso meio, mas para isso precisa de uma concordância. Diga comigo, o amém significa concordar. Por que eu devo dizer amém, pastor? O título da minha mensagem é esse. Por que eu devo dizer amém? Ou quando dizer amém, como você quiser. Em primeiro lugar, nós devemos dizer amém quando? Quando nós estamos em concordância com o que está sendo dito. O significado mais conhecido da palavra amém, como eu disse aqui para os irmãos, é de fato, ou assim seja.
Em ambos os casos, a palavra amém, ela reflete, exprime concordância. É quando você está dizendo, eu concordo, de fato é assim, ou assim vai ser, assim vai acontecer. E o primeiro significado é o que nos interessa, que é um fato. Amém fala de concordar, de você concordar com algo. Por isso, quando você concorda com algo, você tem que fazer o quê? Dizer? Quando você concorda, você tem que dizer? É isso. É isso. É isso aí. Eu estou concordando com o que está sendo dito. Sabe, isso é tão importante. Abra a sua Bíblia comigo, eu quero te mostrar algo. Lá em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo aí, um pouco atrás de onde você está, não muito. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 16. Os irmãos me perdoam hoje, eu não estou usando o projetor hoje, né, Luciano? Porque não deu tempo de eu fazer, não tem como. Preparar a palavra de Ubada aqui, não deu para fazer, mas semana que vem eu vou fazer, em nome de Jesus, amém? Os irmãos me perdoam? Aí, você está concordando comigo, te perdoa, pastor. Quem não falou amém, falou, não está perdoado não, pastor. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Pastor, vou falar um negócio para o senhor, não entendi nada desse versículo. Fique em paz, eu estou aqui para te ajudar. O senhor leu isso aí, mas não entendi nada. Por que o apóstolo Paulo escreve esse negócio? Explica para nós. Igreja de Corinto, irmão. Pensa numa igreja complicada. Aquela igreja cheia de problemas, nós já falamos aqui muitas vezes. Mas aqui não era um grande problema, não. Paulo escreve aos Coríntios e ele vai explicar, orientar. Paulo escrevia cartas para quê? Para orientar a igreja. Então Paulo orienta a igreja o seguinte: por que Paulo vai orientar? Deixa eu dar um panorama geral para você entender o contexto. A igreja de Corinto movia no Espírito, então todo mundo lá orava em línguas. E aí agora eu chamei aqui o Leandro. Leandro, vem cá orar pelas células. E aí o Leandro vai orar e irá, balá, catar, e achou, e andar, balá, e os irmãos olham e falam, nossa, que poder de Deus, hein? Isso era a igreja de Corinto. E está lá o irmão com o microfone, e sapatinho de fogo, e rodeia, sapateia, e fala em línguas, e aquele negócio, os irmãos olhando. E a igreja em silêncio, o irmão mandando ficha numa oração de língua, no mistério, como diz o pentecostal. Fluindo no mistério. E a igreja orando, olhando. E aí Paulo escreve aos Coríntios. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando vocês forem orar em línguas, tem que ter alguém que interpreta. Porque senão não vai ter ninguém falando amém. É isso que Paulo disse aí. Presta atenção aqui no texto. Vamos comigo lá. E se tu bendisseres apenas em espírito, ou seja, se você ficar orando em mistério, meu filho, o tempo todo só falando em línguas, lá na oração da congregação, como dirá o indouto, aquele que não entendeu, aquele que não está entendendo, aquele que não tem compreensão, o amém? Como que ele vai concordar com você? Porque ele não está te entendendo. A primeira coisa que nós falamos o amém é porque concordamos com o que está sendo dito. Diga concordância com o que está sendo dito. Então você imagina se eu venho aqui para os irmãos hoje e falo, irmãos, hoje é o seguinte, hoje eu vou pregar em mistério. Passar 1 hora, Leandro, falando em línguas aqui. No mínimo eu vou sair daqui doidinho, né? E os irmãos mais ainda. Como é que foi o culto hoje? Rapaz, não entendi nada. Aí encontra outro irmão. E aí, como é que foi? Rapaz, o pastor estava no fogo, mas não entendi bulufo do que ele falou. Mas vamos para o outro caso. Aí eu chamo aqui o Luciano, que vai interpretar, aleluia. Fala, irmãos, hoje eu vou pregar só no mistério. E o Luciano vai interpretar. E aí eu vou e falo lá, para lá, não sei o quê. E o Luciano fala, e o Senhor diz isso, isso. Aí os irmãos vão fazer o quê? Você está aprendendo, aleluia. É isso aí.
Por quê? Porque eu estou entendendo o que está sendo dito. Paulo estava dizendo para os coríntios aqui, deixa eu te falar um negócio, esse povo não está entendendo nada, se vocês não mudarem, eles não vão falar amém, ou seja, não vai haver concordância. Por isso Paulo exorta a igreja. E por que é então, pastor, importante essa concordância? Mateus capítulo 18, verso 19. Vamos trabalhar com a nossa Bíblia aí. Mateus 18, 19. Por que é importante? Porque há poder espiritual que é liberado quando duas pessoas oram em unidade de espírito. Mateus 18, verso 19. Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. O amém é concordar com o que está sendo? Com o que está sendo? Mateus 18, 19 diz o quê? Se dois orando concordarem, o Senhor vai fazer, não é isso que está dizendo? Então presta atenção. Eu vou orar com o Luciano. O Luciano fala para mim assim, pastor, queria que o senhor orasse para eu comprar um carro, para Deus me abençoar. E aí eu vou orar com o Luciano. Eu digo, Senhor, abra as portas, traga provisão financeira sobre a vida do Luciano. Senhor, faça com que ele possa prosperar. Abra a porta, Senhor, para que ele possa conseguir um carro. Traga um carro abençoado, enfim. E vamos orando sobre isso. Oro lá, meia hora. O Luciano falou um amém. O que aconteceu com a oração? Nada. Nada. Você está começando a entender o valor do amém? Não teve valor. Por quê? Porque ele pediu para eu orar, mas ele não concordou com o que eu estava falando. Amém, irmãos? Não concordou em âmbito espiritual, porque a oração é um relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. Então, se eu estou orando, o Luciano tem que concordar com o que está sendo dito. Pastor, o senhor orou meia hora, o Luciano não falou nada. Talvez eu orei o seguinte, Senhor, deixa ele sem carro mesmo, porque é bom é andar de ônibus. Andar a pé na chuva é que faz bem. Molhar, tomar banho de vez em quando. Senhor, deixa ele sofrer mesmo, Senhor, para ele engrossar as canelas, isso e aquilo. Eu não vou falar amém mesmo não, irmão. Pode orar, como diz o pastor Marcelo, até bater palma a orelha. Eu não vou falar um amém para esse negócio. Você está entendendo o valor de orar, de falar o amém? De você declarar, concordar com aquilo que está sendo falado? João Calvino diz que a finalidade de dizer amém após a oração é indicar publicamente que as orações feitas por um eram de fato de todos. Portanto, o amém indica confirmação, não só daquilo que afirmamos na oração, mas também do que pedimos nela. Então eu estou orando, o Luciano está concordando com o que eu estou orando e está dizendo, é isso mesmo que eu quero, Senhor. É isso que eu quero que faça. É isso que eu quero que aconteça. Ou seja, quando eu digo amém para a sua oração, a oração passa a ser minha também. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu falo na oração de um irmão, eu estou dizendo não apenas que aquela oração é minha, mas que eu sou participante da mesma oração, ou seja, eu estou em unidade de oração com Ele. Estamos unidos num só coração, num só propósito, num só anseio. Por isso, irmãos, precisamos estar atentos demais naquilo que é orado. Sabe, uma vez eu escutei a história de uma irmã que estava enferma. E o líder de célula foi lá visitar a irmã. Ô irmã, visitar a irmã aqui. E sabemos que a irmã está enferma. Nós queremos orar pela vida da irmã. Foi lá o líder em treinamento. E a irmã está enferma. O que a irmã quer? Oração. E o irmão chegou e falou, irmão, nós podemos orar por você? Pode, com certeza. E o irmão está lá, Senhor, abençoa a vida da minha irmã. E a irmã, amém. Senhor, cura essa irmã, Senhor, amém. Senhor, todo espírito de enfermidade seja removido da vida dela, amém.
Senhor, se faça a tua vontade na vida dela. Nós cremos na tua palavra, irmã. Amém. Irmão, Senhor, se for da tua vontade, que a tua serva seja recolhida a ti, que o Senhor faça a tua vontade. A irmã falou: não. Por quê? Ser curado eu quero, morrer não. Entendeu? Mas tem gente que faz o quê, irmão? Tapa o ouvido, o outro pode falar o que quer e ele está lá, amém, amém, amém. Senhor, que o Senhor possa fazer com que ele passe pelo moinho, seja tratado, o irmão está lá, amém, aleluia, faz mesmo, Senhor. Aí depois começa a tribulação, eu não sei o que está acontecendo, eu sei, ué. O irmão falou que era para você passar pela luta, você falou, amém, aleluia, faz mesmo, Jesus. O Senhor falou, eu não gosto não, mas você quer? Então, toma para ti, né? Quer a tribulação? Fica à vontade. Mas eu preciso concordar com aquilo que está sendo dito. Amém, irmãos? Amém? Outra coisa, você precisa entender. Como cristãos, precisamos falar, expressar concordância com aquilo que está sendo falado. Precisamos também falar com entendimento, com fé, com ousadia. Porque quando nós falamos amém, um poder espiritual é liberado sobre a nossa vida. Amém? Quando você fala, quando você verbaliza, quando você expressa, poder espiritual é liberado. Sabe quantas vezes, irmãos, alguém está orando comigo, alguém está falando algo, eu tomo posse, de que maneira? Falando amém. A pessoa fala, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai mover nisso, eu falo amém. Eu concordo, porque eu quero tomar posse no nome de Jesus. A oração de um passa a ser do outro. Você é inserido naquilo, todos participam. E todos que estão participando receberão a resposta da oração. Por quê? Porque o amém, ele entrou em unidade, em concordância. Então, se nós estamos orando aqui, no início da reunião, nós oramos por 150 irmãos até julho desse ano. Amém, irmãos? Então, quando você diz amém, isso é algo meu ou é nosso? Nosso. Então, um desejo nosso. Quando você diz amém, por exemplo, a sua célula vai experimentar de um crescimento. Por quê? Porque você concordou com aquilo que foi orado. Então agora, as bênçãos de Deus que virá sobre a oração, ou por meio da oração, você também se passa participante. Você passa a ser participante daquilo que foi orado. Por isso, quando você estiver orando com alguém, fale mais amém. Até rimou, né? Quando você estiver orando com alguém, fala mais amém. Quando alguém estiver orando com você, quando você estiver orando com alguém, concorde com aquilo que está sendo orado. Fale de fato diante de Deus. Declare isso no mundo espiritual. Vai acontecer. Sabe, às vezes tem jovem que quer casar. Aí o pastor está lá ministrando, fala, e eu creio que Deus vai liberar o servo, né, o cônjuge para aqueles que querem, para aqueles que anseiam. Aí só uns 3, 4, amém. Aí passa uns meses, aqueles 3, 4 estão na corte. Aí olha, o outro olha e fala, por que só ele e eu não? Por que acontece com ele não acontece comigo? Por que Deus fez com ele não fez comigo? Talvez porque naquele dia que Deus queria liberar algo, você não concordou com aquilo que foi falado. Está entendendo o valor que há numa simples palavra, que é o amém? Quando você concorda, você está fazendo participante no nome de Jesus. Quem está entendendo hoje? Amém. Aleluia. Segundo lugar, você deve dizer amém quando você recebe a palavra que está sendo ministrada. Por isso eu insisto com você, fala amém. Fala comigo. Primeiro porque eu não gosto de ficar sozinho é ruim. É muito ruim. Pregar para ninguém não presta. E segundo que eu preciso que você concorde, receba a palavra. Se eu estou falando para você, se eu estou ministrando para você, o meu desejo é que você receba aquilo que eu estou falando para você hoje. E assim como que eu faço? Você diz aleluia. Mas o nosso amém não deve ser dado apenas quando você participa de uma oração.
Ele precisa ser dado também quando uma palavra é ministrada na sua vida. Por quê, pastor? Porque quando eu falo amém, tem poder de ativar a palavra que você está recebendo. Eu acabei de falar aqui, deu exemplo. Um pastor fala sobre a corte. Olha que Deus está liberando. Deus vai liberar pessoas para aqueles que estão desejando casar. E aqueles que estão desejando casar tem que fazer o quê? Falar amém. Sabe, Deus vai fazer algo na sua vida. Deus vai mudar a sua história. Se você está precisando de algo que mude na sua história, o que você tem que fazer? Isso. É isso. É isso. Então quando alguém diz, olha, o Senhor vai mover, o Senhor vai trazer conversão nas casas, o Senhor vai trazer transformação nas famílias. Se você tem alguém na sua família que precisa ser transformado pelo poder da palavra, o que você tem que fazer? Amém. Concordar. Amém? Quando alguém está ministrando a palavra, seja no culto, na célula, ou mesmo falando com você, compartilhando algo com você, eu tenho essa prática, irmãos, eu falo amém. Às vezes eu estou lá conversando com o Luciano, e aí nós estamos conversando de algo, talvez da obra, da igreja, ou mesmo da vida dele, da minha. Se eu estou compartilhando algo, o irmão está falando algo para mim, eu tenho hábito. Se você conversar comigo, você vai ver, em algum momento eu falo, amém, irmão, amém. Por quê? Porque eu estou concordando com aquilo. Então ele diz, olha pastor, talvez eu chegue e fale, rapaz, olha, nós estamos orando nesse tempo, para Deus nos dar 150 vidas, e ele diz, não pastor, Deus já deu, já liberou, vai acontecer. Aí eu fico olhando para ele como se nada, ele tivesse falado nada. Não, toma posse disso. O irmão chega para você e fala, sua célula vai multiplicar até agosto. Tem alguns que riem, nossa, você tem fé, hein? Pois é, acabou de perder a multiplicação da sua célula. Em agosto, você pode multiplicar em dezembro, mas a de agosto já foi. Você entendeu o valor do amém? Então, olha, a sua célula vai crescer, sua célula vai multiplicar, sua célula vai avançar. O líder de célula tem que fazer o quê? Amém, irmão, eu tomo posse, eu creio, vai acontecer. Por quê? Porque dizer amém posiciona o meu espírito com a palavra, com aquilo que eu estou ouvindo, e traz a realidade espiritual daquela palavra para dentro da minha vida. Quando eu recebo uma palavra, quando eu entendo o que está sendo falado, e eu verbalizo, eu digo amém, eu concordo com o que foi falado, eu recebo aquela verdade que foi falada, se torna uma verdade dentro de mim, e agora isso se torna algo poderoso. Tanto é, irmãos, que se você for ver lá em Deuteronômio capítulo 27, não precisa você abrir lá não, que o texto é longo, né? Capítulo 27 todo. É quando o Senhor dá as leis para o povo hebreu. Lá no deserto, Moisés sobe ao Monte Sinai, e Deus dá para ele lá a tábua das 10 leis. E se você for ler lá, depois você pode pesquisar para você ver, o Senhor exige algo de Moisés. O Senhor diz para ele, olha, à medida que você falar as leis, você aguarda que o povo diga amém. Por quê? Porque o Senhor estava dizendo o seguinte, eu vou dar 10 leis, mas é o seguinte, esse povo vai ter que concordar com todas elas. Está entendendo o que era o negócio? Moisés diz, olha, não matarás, e o povo tinha que falar o quê? Amém. Não vou matar ninguém não. Então tá. Outra lei, amém. Outra lei, amém. Tem que concordar. Então se eu falo para você, você vai prosperar abundantemente, o que você tem que fazer? Agora se você não quiser, fala nada. Entendeu? Sua célula vai crescer. Amém, pastor. Eu recebo essa palavra, eu creio. Isso vai ser transformador na minha vida. Vai mudar a minha história, vai mudar a minha casa, no nome de Jesus. Segundo o dicionário, a palavra amém significa anuência firme, concordância perfeita. Assim sendo, se eu estou recebendo o que está sendo falado, minha resposta tem que ser sempre um sonoro amém. Não pode ficar em silêncio. Por isso eu insisto com você, fala amém, repete comigo, o que você tem para dizer? Diga alguma coisa. Quando você está ficando com sono, eu falo, bate palma, levanta, grita.
Mas quando eu preciso que você concorde com algo que eu falei, eu falo, fala amém. Amém, irmãos? Por quê? Porque muita gente não recebe mais de Deus, porque não declara que concorda com aquilo que está sendo falado. Não recebe. Você está aqui domingo após domingo. A cada semana você está na célula. O que você recebe aqui todo domingo? O que você recebe na sua célula? Palavra de Deus. Você não vem aqui para eu ficar te contando história minha. Você não vem aqui para eu te contar experiências minhas. Ainda que em algum momento eu testemunho de algo. Mas você não vem aqui para uma hora você ficar vendo eu te dar uma boa palestra, contar histórias bonitas, falar coisas boas que vão te agradar. Não. Você vem aqui por uma hora, você vai ouvir palavra de Deus. Amém, irmãos? Na sua célula, você vai ouvir palavra de Deus. E por que, pastor, que tem muitas coisas que são faladas, que não se cumprem na minha vida? Porque talvez lhe faltou concordância. Faltou concordar. Faltou dizer aquilo que foi dito, eu creio que vai acontecer. Ou seja, eu concordo no nome de Jesus. Gente que não abre a boca para falar, que não se expressa quando está recebendo a palavra, vai criar um bloqueio e perde muito daquilo que está sendo ministrado. Portanto, abra sua boca e diga amém. Aleluia. Com fé, com ousadia. Sabe, eu gosto. Se eu falo para os irmãos, olha, Deus vai te dar o emprego que você está procurando. Se tiver só desempregado, você vai falar que jeito? Amém. Vai nada, você levanta da cadeira, pula e fala, é meu. Ninguém toca. Porque eu estou precisando, estou desesperado por esse negócio. Pastor, da onde? Foi Deus que falou com o senhor, é meu esse emprego. É meu, amém, amém, amém. Fala um para o Pai, um para o Filho e outro para o Espírito Santo. Pastor, eu creio, é amém mesmo. Não sei se você já foi em culto pentecostal, os irmãos levantam a mão e falam assim, é meu. Vocês já foram, né? Tem gente que já foi aqui. Mas isso é o que? Eu recebo. É meu. Como diz o outro, ninguém toca. Agora eu peguei ele, tá vendo? Saiu lá e de repente eu tomei do irmão. Você não toma de ninguém. Você só precisa o quê? Concordar com o que foi dito. Disse amém? Falou algo para você? Então você diz amém. O que é isso? Foi só para o Leandro, só para a Liliane, não, foi para todos. Para todos quantos concordaram com o que foi dito. Se eu concordei, Deus vai fazer. Deus vai responder. Então você precisa declarar cada vez mais com fé, com ousadia, porque você precisa acreditar mais na palavra do Senhor e acolher com alegria, com fé no seu coração. Amém, irmãos? E se você começar a acreditar e começar a dizer amém, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Eu creio nisso no nome de Jesus. Mas eu não devo apenas acolher a palavra de Deus. Se eu quero avançar ministerialmente, eu preciso acolher no coração e dizer amém também a palavra da nossa liderança. Que é isso, pastor? Se eu estou dizendo aqui para você, irmãos, semana passada eu estava dizendo isso para você, nós precisamos formar entre nós um exército de oração. Nós precisamos ter vida de oração. Oração é relacionamento com Deus. Oração destrava as coisas no mundo espiritual. Oração é algo poderoso. Oração é uma chave que faz Deus responder as coisas. Oração é você dar autorização para Deus agir no nosso meio. O que você tem que fazer com isso? Dizer amém e também começar a fazer o quê? Orar. Quando eu faço o que me é ensinado, eu estou dizendo o quê? Eu concordo com o que foi ensinado. Eu disse amém e eu faço aquilo que foi dito. Eu recebo a palavra e eu pratico ela também. Por que eu não conquisto mais coisas, pastor?
Porque muitas vezes, quando a liderança está te direcionando, você resiste no coração, ficamos fechados. Por quê? Porque ficamos calados quando deveríamos dizer amém. O irmão chega lá na célula e diz: irmãos, olha, nós, o líder de célula, né? Reúne a sua célula e diz: irmãos, nós vamos multiplicar a nossa célula em novembro. Aí fica todo mundo com aquela cara de paisagem assim para ele. Entendeu nada. O irmão fala de novo: porque eu creio que Deus vai nos dar a multiplicação em novembro. Nada. Aí o irmão chega e fala: pastor, é o seguinte, falei lá que nós íamos multiplicar em novembro, mas ninguém falou nada. Fala: então semana que vem você chega lá e fala que vai multiplicar em outubro, para ver se gera mais fé, porque faltou fé. Então vai ativar a fé. Ninguém falou, então fala setembro, agosto, mês que vem. Em algum momento o povo desesperado vai falar amém. Vamos falar amém para esse irmão, que senão ele vai falar que vai multiplicar hoje. Você entendeu? É assim que funciona. Eu tenho que ativar a fé. E eu vou ativar a fé que jeito? Expressando, dizendo: eu concordo, eu creio, Deus vai nos dar no nome de Jesus. Talvez você esteja pensando: mas eu não posso dizer amém, pastor, para o homem, eu só digo amém para Deus. Eu só posso dizer amém, pastor, para Deus. Pois é, mas quantas vezes nós dizemos amém para o mundo? Dizemos amém para as coisas do diabo. Mas muitas vezes resistimos muito em dizer amém para as coisas espirituais. Como assim, pastor? Não, você agora vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana e não vai descansar. Aí você chega lá para o patrão e fala o quê? Amém. Não, pastor, não fala amém para ele não, mas você vai trabalhar 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que você está dizendo? Eu concordo. Vou trabalhar mesmo desse jeito, porque eu preciso do dinheiro. Você está assistindo lá a televisão. Como diz meu amigo pastor Naô, você está lá assistindo maionese estragada, né? Maionese estragada, irmão, é comer e passar mal, não é? É garantido, você comeu, você vai passar mal. O pastor Naô fala que muita coisa que tem na televisão é maionese estragada. Mas aí você fica lá assistindo. Aí você fala: não, pastor, não sou espiritual também, de jeito de ficar assistindo televisão e ficar amém, amém, toda hora. Ninguém aguenta assistir televisão perto de você. Toda hora você fala amém? Não vai falar. Mas como que eu estou dizendo amém? Assistindo. Se eu estou assistindo algo que não me edifica e eu continuo assistindo, o que eu estou fazendo, irmãos? Concordando. Concordando. Estou apenas concordando com aquilo que está sendo visto. Eu gosto muito de ver documentários. Esses dias eu estava vendo um documentário na minha casa. E no meio do documentário lá, o infeliz do apresentador lá do programa resolveu dizer que Deus não existia, baseado naquele documentário. O que eu fiz? Não, vou assistir porque eu preciso provar para ele que Deus existe. Eu não, hein? É o seguinte, esse negócio não está me edificando em nada. O que eu vou fazer? Desliguei. O que eu disse? Nada. Mas se eu continuo assistindo, o que eu estava dizendo? Amém, Deus não existe mesmo não. Deixa eu ver esse negócio. Está vendo? Em algum momento vai descobrir que Deus não existe. E eu estou fazendo loucura, estou ensinando o povo falando que Deus existe. O que é isso? O que eu estou fazendo? Amém, é isso mesmo, deixa eu ver esse negócio. Não. Falei: peraí, não tem nada com esse negócio. Eu creio num Deus vivo, residente, que habita em mim. Esse cara vem falar que não existe Deus. O problema é dele. Tadinho, vai sofrer muito. Porque eu tenho o Senhor, Ele habita em mim e Ele peleja as minhas batalhas. É assim com você também? Sabe quando uma célula vai se tornar forte? Quando o líder disser: nós vamos levar vidas para o encontro. E a célula vai dizer o quê? A célula vai ser forte. Quando o líder falar: olha, nós vamos batizar tantas pessoas nessa célula. E a célula levanta e diz o quê? Amém. O irmão fala: olha, nós vamos ser desafiados nesse tempo para levar pessoas para um encontro com Deus. E nós vamos levar tantas pessoas da nossa célula. E a célula levanta e diz: amém. Essa célula vai crescer. Por quê? Porque aquilo que está sendo dito está sendo ligado no mundo espiritual. Eu quero desafiar você hoje, querido, a dizer amém para as promessas de Deus. Dizer amém para os encontros.
dizer amém para os batismos, dizer amém para as multiplicações das células, dizer amém para as 15 células que nós vamos ter em julho desse ano, dizer amém para as 150 vidas que nós vamos chegar até julho desse ano. Isso é concordar, isso é ligar no mundo espiritual e dizer: pastor, estamos juntos, vai acontecer, porque eu creio também. Na Bíblia tem 1260 promessas para você, querido. Mas, presta atenção, todas as promessas de Deus têm o seu amém. Eu peguei um texto aqui da palavra do Senhor, eu queria que você abrisse lá comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Quero ler para você em 3 versões um mesmo versículo. Separei aqui 3 versões para ler para os irmãos. Presta atenção. Porque, revista atualizada. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mesmo texto na linguagem de hoje. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Na NVI, na versão internacional, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tanto em Cristo, o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Diga comigo assim: todas as promessas de Deus já estão liberadas sobre a minha vida. Mas presta atenção, já está liberada na sua vida. Foi liberada, agora você precisa tomar posse. Está entendendo a diferença? Eu digo para o Luciano: Luciano, esse violão aqui, Luciano, é meu. Mas a partir de hoje, Luciano, ele é seu. Aí todo domingo o Luciano chega aqui, fala: irmão, pastor, eu queria dar um recado para os irmãos. À vontade. Aí ele chega: irmãos, só queria dizer para os irmãos que aquele violão é meu. Daqui um mês, todo mundo que chegar aqui vai falar o quê? Irmão, que violão lá é do Luciano. Todo mundo vai falar: o violão é do Luciano. Ó, tá bom? Violão é do Luciano. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai dizer o quê? Rapaz, espera aí. O violão é dele mesmo? Ele fala que é. Mas até hoje ele não levou embora. Não, mas ele vive falando que é dele. Sabe qual que é a nossa vida muitas vezes com Deus? Você fala assim: eu tenho 1260 promessas do Senhor. E o Senhor fala: é sua mesmo. Mas você está com as promessas como o violão no pedestal, dizendo: eu tenho as promessas. Isso não resolve. Isso não resolve. Não resolve dizer que você tem promessas. Porque ter promessas está aqui na palavra. Você tem as promessas. Já estão aqui liberadas pelo Senhor. O que eu preciso então, pastor? Tomar posse. Me apropriar delas. E a palavra do Senhor diz: eu vou te suprir em todas as suas necessidades. É uma promessa, sim ou não? A palavra do Senhor diz: eu vou fazer todas as coisas na sua vida. É uma promessa ou não é? O Senhor diz: toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do nome do Senhor. É uma promessa ou não é? A palavra do Senhor diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É promessa ou não é? Por que alguns recebem e outros não? Porque tem uns que é só violão no pedestal. Tem outros que falam: é meu? Então tá bom, eu vou pegar, vou botar na capa e vou levar embora. O que ele fez? Ele disse amém. O Senhor diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você lê isso na palavra, você diz: amém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Está ligado? Nós vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque é promessa do Senhor. Amém, irmãos? Isso é tomar posse.
Deus libera uma palavra. Deus quer te dar o favor, mas você tem que concordar, você tem que dizer amém. Portanto, eu quero dizer para você, vai haver crescimento no meio da igreja, amém? Nós vamos ter encontros poderosos, amém, irmãos? Você vai prosperar abundantemente, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia! Glória a Deus. Terceiro e último que eu quero falar com você hoje. Por que eu devo dizer amém, pastor? Porque amém é um dos nomes do Senhor. Amém é um dos nomes do Senhor. A palavra amém é conhecido como acróstico. E os acrósticos são formatos, né, textuais. Muitas vezes casais apaixonados fazem isso, né? Manda carta lá para a moça, né? Agora manda e-mail, né? Porque carta ninguém manda mais, né? Outro dia meu filho recebeu uma carta via correio da escola, eu até levei um susto, falei, que é isso, gente? Carta? Era tarefa da escola, falei, que é isso? A professora está resgatando os hábitos antigos, né? Aí era uma coleguinha dele que escreveu uma carta para ele, para o Natan, falei, olha que beleza, chegou a carta pelo correio. Mas voltando na palavra, perdão. Muitas vezes você vê casais que pegam lá o nome da pessoa, e vamos supor, a amada, né? A corte dele é a Rita. Aí ele bota lá R-I-T-A, né, dona Rita? Seu caso já fez isso, não já, dona Rita? Há muitos anos atrás, diga que sim, né? Amém. Se não fez, a senhora concorda, porque vai acontecer. Entendeu, dona Rita? É assim que funciona. Aí bota lá, aí o casal apaixonado, o rapaz apaixonado pela corte, seu Carlos lá na juventude, apaixonado pela dona Rita, que negócio. E na época da juventude do senhor, que mais tinha carta, viu, seu Carlos? Tenho certeza que o senhor escrevia carta para dona Rita, com as cartas apaixonadas. E aí punha lá Rita, e punha R, risonha, I, aquela querida impecável. Aí põe o T, põe talentosa. E o A, amorosa. E a dona Rita lê aquilo e desmancha e fala, Carlos, meu querido, como eu amo você. Você é casal apaixonado, irmão. Você nunca foi, não? Eu faço isso até hoje com a minha dona, só que o nome dela é grande demais. Elisângela, meu Deus. Fala para ela, amor, vamos dividir em 2. Parte 1 e parte 2. Brincadeira. Mas presta atenção, da mesma forma, a palavra amém, no hebraico, ela é formada por 3 letras. Diga comigo, amém. É formada por 3 letras. A, M e N. O que significa isso, pastor? Al, Melech, Niman. Isso é hebraico. Isso significa o quê? Tradução dessa palavra. Deus é um rei confiável. Deus é um rei confiável. Outra tradução. Deus meu, rei e fiel. Vamos dizer junto? Diga, Deus é um rei confiável. A outra tradução diga, Deus meu é o rei e é fiel. Presta atenção. Uma só palavra significa o quê? Deus é rei, Deus é fiel e Deus é confiável. Oh, que coisa maravilhosa. Quando você diz amém, querido, você está dizendo, Deus é rei, Deus é fiel e Deus é confiável. Diga amém. Deus é rei. Quando você diz amém, você está dizendo, Deus é rei na minha vida. O universo pode estar sob o domínio de Satanás, mas o meu Deus é rei, Ele governa, Ele tem todo o poder, e eu estou sujeito ao governo dEle. Quando você diz amém, você está dizendo isso. Portanto, não esqueça da relação que há dessa palavra com o comando da sua vida. Se as coisas estão difíceis, querido, se levante em oração e diga, o meu Deus, Ele é rei, e Ele governa sobre todas as coisas. Não aceite
Você está dizendo, se você pega a palavra no Salmo que diz: o meu Deus desbarata exércitos, o meu Deus vai adiante de mim, Ele destrói fortalezas, e você lê aquilo e você diz amém. Você está dizendo o quê? O meu Deus é rei, o meu Deus é fiel, o meu Deus é confiável, e Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na minha vida. É isso que você está dizendo. Ao ler a palavra e concordar com a palavra, ao ouvir a palavra, você está dizendo o próprio Senhor, porque o nome do Senhor é o Amém. Deus é um Deus confiável. Sabe, querido, muitas vezes podemos ser decepcionados por igrejas, por ministérios, por homens, por líderes, mas você nunca vai se decepcionar com o Senhor. Nunca, nunca. Porque o Amém é Deus confiável. Confia em Deus e Deus vai te sustentar no nome de Jesus, amém? Quando falamos amém, nós estamos acreditando que algo vai acontecer. Amém fala, como eu disse para você, fidelidade de Deus. Fala de Deus que é fiel, que é rei, que Ele é confiável. Apocalipse capítulo 3, verso 14, não precisa você abrir, apenas anote aí se você depois quiser para você ler. O texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Presta atenção, se você for pegar esse texto, se você for ver, o texto diz aqui no verso 14: estas coisas diz o Amém, Amém com letra maiúscula, que relaciona-se com o Senhor. É a única vez no Novo Testamento que Amém é usado com letra maiúscula. Simbolizando o que, pastor? Nome próprio. Por isso é Amém, é o nome do Senhor. Cristo, ao declarar-se como Amém, Ele deseja transmitir a ideia que Ele é a verdade de Deus aos homens. Diga: o Senhor é a verdade de Deus para nós. Diga: por isto eu creio nas suas promessas. Ele é a sua segurança, é o testemunho fiel. Ele vai cumprir com as promessas dele na sua vida. E quantos podem dizer amém? Por quê? Porque Ele é digno de confiança. Ele é digno de cumprir as promessas, independente de qualquer coisa, querido. Deus vai fazer todas as coisas na sua vida. Por isso, amém é uma declaração de fé, de que há confiança em Deus. Quando você diz amém, você está dizendo: eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Quando você está dizendo amém, que está em dificuldade financeira, e você está orando, ou alguém está orando por você, ou alguém deu uma palavra para você, e você diz, a pessoa diz para você: olha, Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai abrir as portas, Deus vai te dar um novo emprego, não vai te faltar nada. Você diz amém, você está dizendo o seguinte: eu confio, porque o meu Deus é confiável, o meu Deus é rei, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Amém, irmãos? É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. E para nós encerrarmos, nós temos que falar sempre essa palavra poderosa que se chama amém. Nós temos aprendido que a igreja precisa ter uma confissão de fé. Igreja precisa ser ativada, querido. Nós precisamos ser uma igreja ativa, pronunciar audivelmente a palavra amém. Por quê? Porque amém é uma chave ativadora da fé e da ousadia. Presta atenção. Se está aqui o Luciano está lá liderando a célula, as coisas estão difíceis, não rompe. E eu falo: irmão, Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai te dar um povo, Deus vai dar pessoas naquele lugar, vai converter pessoas chaves. Quando o Luciano ouve essa palavra e ele toma uma postura dizendo amém, eu tomo posse, você pode ter certeza, isso vai ativar a fé dele. E ele vai sair depois desse tempo de comunhão, de relacionamento, de oração, de aconselhamento. Ele vai dizer: eu creio que a minha célula vai crescer, porque eu tomei posse da verdade do Senhor. Deus vai fazer. Isso é ativar a fé. É ativar a sua fé. Por isso você tem que ter declarações de fé, dizendo amém, eu creio, Deus vai fazer. Quando nós falamos amém, o nosso espírito entra em concordância espiritual com aquilo que está sendo falado. Segundo, quando nós dizemos amém, nos tornamos participantes da palavra que está sendo liberada. Terceiro, quando dizemos amém, estamos pronunciando o nome do Senhor e fazendo uma confissão de fé na sua palavra, que é digna de confiança. Quarto, quando nós dizemos amém,
estamos dando permissão para que a palavra se cumpra em nós. Quinto,